Olá, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada à engenharia elétrica. Nesta aula nós vamos estudar a transformada de Fourier, especificamente com a ideia de séries de Fourier. Nós vamos estudar aí o conceito de séries para depois nós aprofundarmos aí na transformada de Fourier. Então, o que são séries de Fourier? Então, as séries de Fourier são utilizadas para representar as funções periódicas. O que é uma função periódica? Uma função f de x, ela é chamada de função periódica se f de x for definida para todo x real, tá? Isso com x sendo diferente de mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, e assim os múltiplos, tá? De π sobre 2 aqui, incluindo a tangente de x. E se existir algum número p positivo, denominado período de f de x, tal que, se nós fizermos a soma aqui, né, de f de x mais p, é igual a f de x. Isso para qualquer valor de x. Nós lembramos aí que sempre essas funções aqui, como elas são cíclicas, elas vão ter uma mesma imagem, tá? Então, determinado, assim que ela passa um período, por exemplo, para o outro, por exemplo, x mais p, x mais 2p, x mais 3p, x mais n vezes p, sempre vai ter a mesma imagem aqui, que vai ser igual a f de x original, tá? Então, as funções periódicas conhecidas são as funções do seno e cosseno, que são as funções trigonométricas aí, tá? Então, olhem bem, se f de x tem período p, ela também tem período 2p, tá? Pois f de x mais 2p é igual a f de x mais p, que é igual a f de x mais p. E isso é igual a f de x. Então, generalizando qualquer valor de n pertencente aos naturais, nós vamos ter que f de x mais n vezes p é igual a própria f de x. Então, as imagens são as mesmas, tá? Nessas funções circulares aí, que são funções periódicas. Então, aqui nós temos um gráfico da série de Fourier aqui, tá? Com um período P. Então, período, o que é o período? É essa distância entre dois vales de uma onda, ou também pode ser conceituado aí como a distância entre duas cristas sucessivas, tá? De uma onda, determinado sinal aí que nós vamos estudar aí na série de Fourier, tá? Então, aqui nós temos uma onda, tá? Essa onda nós podemos ver aí que ela é cíclica, tá? Então, está aí representado, e a função f de x aqui, ó, tá? Então, olhem bem, se nós aplicarmos ali, ó, p, 2p, nós vamos ver que a imagem que está em p, uma distância p, é a mesma imagem f de x, tá? Que vai ser para 2p, tá? E assim para 3p, 4p, para np, nós podemos representar aqui nesse gráfico, que é a série de Fourier. Então, olhe bem, se nós considerarmos duas funções, f de x e g de x, ambas de período p, então, se nós pegarmos uma constante a, multiplicarmos por essa f de x e em seguida somarmos uma função g de x, tá, multiplicada por uma constante b, tá, de modo que essas constantes aqui elas tenham o mesmo período P, nós podemos escrever essas funções que ambas, essa soma de funções aqui, elas vão ter o período também P, tá? Multiplicados aí com uma combinação linear, né? Se nós virmos aí, é o A vezes f de x mais b vezes g de x. Então, as funções cosseno de x, seno de x, cosseno de 2x, seno de 2x,
cosseno de 3x, seno de 3x, cosseno de nx e seno de nx são funções que têm o período 2π, tá? Então, todas as funções aqui nós vamos considerar inicialmente com o período 2π e que constituem um sistema trigonométrico. Então, olhe bem, a série de Fourier, ela vai ser uma série composta pela soma destas funções aqui, tá? Por isso que ela é chamada de série. Ela envolve várias funções, seno e cosseno, em uma única função. Então, olhe bem, a série obtida por essas funções forma uma série trigonométrica convergente, tá? Ela vai convergir para um valor com um período de 2π. Então, olhe bem, nós vamos ter aí uma constante inicial, tá? Que é o A0, nós vamos representar, mais A1 vezes cosseno de x, mais B1 vezes seno de x, mais A2 vezes cosseno de 2x, mais B2 vezes seno de 2x, mais A3 vezes cosseno de 3x, mais B3 vezes seno de 3x, e assim por diante, tá? Que é igual, nós podemos aí colocar de uma maneira generalizada, tá? Numa forma de somatório. Então, é igual a A0 mais a somatória de n variando de 1, tá? Começa por 1, não é por 0, tá? N é igual a 1 até infinito, vezes a n, tá? Vezes o cosseno de n vezes x, mais bn vezes o seno de n vezes x. Nós vamos ver aqui, ó, que nós representamos aqui esse n, são os múltiplos aí desse arco de tamanho x, tá? Então, nós temos aí. Então, a f de x, que é a série de Fourier, nós podemos escrever a função f de x é igual a 0, né? Tá? Mais a somatória de n igual a 1 até infinito, tá? De an vezes cosseno de nx, mais bn vezes seno de nx. Então, essa é a série de Fourier. Só que nós devemos observar aí, tá? Para nós continuarmos aí com esses cálculos, com o estudo da série de Fourier, tá? As funções com período p igual a 2π, tá? Então, nós temos aqui as funções, a função cosseno, tá? Cosseno de x, ela é representada nessa forma aqui, né? Tá? Lembrando que nós estamos aqui fazendo os intervalos de 0π e 2π, tá? Nos eixos aqui, no eixo x. Então, o cosseno de 2x, tá? Ela tem uma oscilação aí a mais. Cosseno de 3x, ela vai aumentando a frequência, né? Os ciclos, tá ok? Aqui nós temos o seno de x. O seno de x é uma função ímpar, né? Nós vamos ver isso daí mais adiante, tá? Como que é a característica desse gráfico, uma função ímpar, tá? Seno 2x e o seno de 3x. Então, aqui nós vamos voltar lá naquela formulinha, tá? Na série de Fourier. Aqui nós temos as constantes, tá ok? Então, olhe bem, as constantes desta série de Fourier são esses valores aqui. São os AN, o BN e também o A0, tá? Então, olhe bem, nós temos o A0, A1, B1, A2, B2, tá? E esses Bs aqui também, tanto A quanto B, vai ter A3, B3, A4, B4 e assim até o infinito, tá? E esses termos, esses coeficientes, são chamados de coeficientes de Fourier e eles são obtidos pelas fórmulas de Euler. Então, nós temos aqui a constante A0, tá? Que é a primeira constante aí na série de Fourier, que ela é dada por essa fórmula, 1 sobre 2π vezes a integral de menos π a π da função f de x dx, tá? E a n, que é igual a 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de f de x vezes cosseno de nx dx. E o n são números naturais aí, né? Só para nós voltarmos a lembrar, a fixar, vai de 1, 2 até infinito, tá? E depois nós temos os coeficientes Bn,
que multiplica pelos senos, né? Lá na série de Fourier, os b's são multiplicados pelos senos. Então, é igual a 1 sobre π vezes a integral de menos π a π da função f de x vezes o seno de nx dx. E o n variando de 1 até infinito.